Ontem, como eu falei aqui na abertura do nosso Povo News, o advogado Frederic Wassef concedeu uma entrevista coletiva e mudou totalmente a versão em relação à venda do relógio cravejado de diamantes Rolex. Primeiro, ele disse que não tinha nada a ver com essa joia, que nunca pegou, que nunca teve posse. Ontem a versão mudou totalmente. Agora ele reafirma, na verdade, ele confessa, admite que recomprou essa joia para dar de volta ao governo brasileiro. Eu vou trazer mais detalhes para vocês aqui. O advogado Frederic Wassef, que já trabalhou na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse ontem que foi aos Estados Unidos para recomprar o relógio Rolex dado por autoridades sauditas com a intenção de repassar o item de volta ao governo federal. Abre aspas, vejam só o que ele disse. Comprei o relógio, a decisão foi minha, usei meus recursos, eu tenho a origem lícita e legal dos meus recursos, disse o advogado para jornalistas. Ele também afirmou ter, abre aspas, conta aberta nos Estados Unidos em um banco de Miami. A Polícia Federal constatou que o relógio, que integrava o kit de joias sauditas recebidas por Bolsonaro em uma viagem oficial em 2019, foi vendido nos Estados Unidos e recomprado por um preço mais alto após o TCU ordenar a devolução do presente que o ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou. O Wassef negou dar detalhes sobre para quem ele entregou o Rolex, abre aspas. Não vou falar, não posso falar. Quem solicitou não foi Jair Bolsonaro e não foi o coronel Mauro Cid. Para a gente tentar entender um pouco mais esse assunto, ao mesmo tempo em que discutir os possíveis crimes que o Wassef pode ter cometido nesse caso, a gente vai conversar agora com o advogado Flávio Uchoa, pós-graduado em Direito Penal e também em Processo Penal. Flávio, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Na sua avaliação, essa postura de Frederic Wassef tem como objetivo proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro, criar uma espécie de redoma diante aí desse escândalo envolvendo as joias sauditas? Muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Olá, boa noite a toda a audiência que nos acompanha. Bem, a postura adotada pelo Wassef, em primeiro momento, foi de negar, em primeiro momento, ele dizer que era alvo de calúnias, e agora, nesse segundo momento, em que ele assume a culpa de fato ele assume que efetuou a compra do relógio, ele já se coloca numa situação jurídica bastante complicada. Ele sai da figura de advogado e se coloca como um partícipe nas condutas eventualmente criminosas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. É difícil imaginar, talvez com um esforço muito grande, mas imaginar qual seria a estratégia defensiva, né, o que ele almeja. Não sei se ele, com essa compra do relógio e trazer novamente para o Brasil, se ele pensa em obter alguma benesse, né, prevista no Código Penal, ou se eventualmente ele de fato vai se colocar, como popularmente é dito, pular na frente da bala e assumir a culpa. E aí, eventualmente, almejando talvez aí um acordo de não persecução penal, né, assumindo toda a culpa. Esse acordo de não persecução penal ele adveio com um pacote anticrimes, né, é um instituto que é o Plea Bargain, que adveio dos Estados Unidos. E aí, como é um crime sem violência, a pena mínima é abaixo de 4 anos, então o Ministério Público ele pode oferecer esse acordo, né, onde não vai ter a persecução penal, ele vai cumprir algumas medidas que o Ministério Público pode impor a ele e, eventualmente, se for homologado pelo judiciário, porque esse acordo vai passar pelo crivo de um juiz, vai ser analisado se de fato é um acordo bom tanto para o eventual acusado como também para a sociedade em si, e eventualmente sendo homologado esse acordo, ele não tem mais que exponer um fato sobre essa questão, falar em juízo sobre o que aconteceu. E outro ponto que chama bastante atenção é que nessa última declaração ele deixa bem claro, tirando a figura do Bolsonaro e até mesmo do Mauro Cid, de talvez ter dado a ordem para ele, mas ele traz informação que pediram. Então ele envolve uma terceira pessoa que pode ser chegado. Mas, analisando o que foi produzido no inquérito, é difícil imaginar que talvez tenha um terceiro que tenha ordenado.
Perfeito. E para quem está acompanhando aqui o nosso programa, tem muita gente que